ser a tal luz que ilumina, como estava, vós sois a luz do mundo. Essa luz vem de Cristo através de nós. Então, é por isto que nós, o Senhor Jesus quer. Então, até aqui nós estamos, é fácil perceber e o resto também será, mas este é o ponto. O Senhor Jesus quer que nós sejamos a luz e que essa luz nós possamos, que essa luz possa vir então do Senhor Jesus. Como é que nós podemos então ter essa luz em nós? Como é que nós podemos ter bons olhos, olhos bons, digamos assim, e escolher o que é agradável ao Senhor? Então, o primeiro ponto é óbvio, não é? É através da palavra do Senhor. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra do Senhor é aquela que nos serve para discernir a luz, não é? É aquilo que nos molda as convicções, os nossos sentimentos e o nosso pensamento. Deve ser através da palavra do Senhor. Por exemplo, e os irmãos estão a dizer, tudo bem até agora aqui, mas como é que isso na prática se pode concretizar? Bom, perante um conflito, vamos um caso concreto, não é? Nós estamos inseridos num conflito, seja, não fomos nós que começamos, mas alguém está em conflito connosco. Seja, vamos imaginar num emprego, que é um sítio propenso a haver conflitos. Nós estamos num conflito no emprego. Qual é a nossa abordagem dessa situação? Nós temos duas abordagens. Uma é luz e outra é trevas. Temos duas abordagens possíveis a esta situação. Então o Senhor quer que nós escolhamos a que é a luz. E qual é que é a luz? É o perdão e pacificação ou é vingança e impiedade? Não é? Nós, perante um conflito de alguém que temos com outra pessoa, podemos olhar para aquilo como vingança, com vingança e o sentido de impiedade, não ter piedade da pessoa, ou podemos olhar para ele como uma questão de perdão e de pacificação. São duas maneiras totalmente diferentes de olharmos para a mesma situação. E os resultados são totalmente diferentes. Então, o que é que o Senhor quer que nós façamos? É que sigamos a sua palavra. E o que é que diz a palavra do Senhor? Procurar a paz e procurar e estar dispostos a, aquela palavra muito difícil, perdoar, não é? Procurar a paz e estarmos dispostos a perdoar. Esta é a diferença. Podemos olhar para aquele conflito? Não, ele fez-me aquilo, eu agora não só lhe vou fazer aquilo, como ainda vou fazer pior, para ele aprender, para nunca mais... Pronto, arranjamos várias coisas para justificar o nosso ato. Ou então podemos olhar segundo a palavra. Isto é a nossa maneira de ver, é a maneira que o mundo olha. Ou então podemos olhar segundo a palavra. Não. Ele fez-me aquilo, mas se ele estiver disposto, eu posso perdoar. Se ele estiver disposto, eu posso ter compaixão ou procurar a paz entre nós. Então, estou a ver, esta maneira de olhar para a situação é que faz a diferença. E é esta que o Senhor nos quer que nós possamos escolher. E como é que nós sabemos qual é a maneira correta de olhar para a situação? É aquela que está na Palavra de Deus. Não é? A Palavra de Deus não fala em perdão, devemos perdoar. Não fala em buscar a paz, devemos buscar a paz. Então, nessa situação concreta deste conflito, nós devemos procurar isso. Em Rio Maior também falei deste aspecto, que também acho que é muito importante. Muitas pessoas falam, ou perguntam e dizem, não é, onde é que está Deus? Não se consegue ver Deus. Deus, ou muitos dizem, por simplesmente, Deus não existe, é uma criação da cabeça dos homens, etc, etc. Ora, a palavra o que é que nos diz? Que Deus é visível através da criação. A palavra diz diretamente. Não há, e o apóstolo Paulo fala disto, não há ninguém indiscusável para dizer Deus nunca apareceu, eu nunca vi Deus. Não, Ele está visível na criação. E eu dei até o próprio exemplo do olho humano. Um olho que é um órgão que está ligado ao cérebro. Portanto, temos um órgão, temos o cérebro e temos uma ligação entre eles. Tudo isto uma perfeição incrível, não é? Que eu posso estar a ver os irmãos estarem-me a ver a mim, a ver em profundidade, a ver as cores, tudo isso. E depois,
o olho envia informação para essas células, que levam a informação até ao cérebro, que a vai descodificar. Ou seja, há um código entre o emissor e o receptor. Isto pode ser, pode ser algum fruto do acaso, haver um código. Como é que, então, se foram criados ao acaso, como é que este sabe o código que este está a transmitir? Houve alguém que fez um emissor com um código até ao cérebro que tem capacidade de receber e transformar isso nas imagens que a gente vê. Isto em toda a... Estou a falar do olho, que é só um bocadinho aqui da nossa cara. Agora, toda a natureza está cheia disto. E nós, cada vez que a ciência evolui, avança, nós vamos vendo e vamos percebendo a complexidade e vamos percebendo que não é possível isto ser um acaso. Então, nós olhamos para a Escritura e a Escritura diz-nos: a natureza, a criação fala de Deus. E ninguém pode dizer, não consegui ver Deus. Ele está presente na criação. A pessoa materialista, aquele materialista que não acredita, que não julga, que acha ou considera que é tudo apenas matéria, diz: eu não consigo ver Deus. Mas porquê? Porque realmente não vai através da Escritura. Se fosse através da Escritura, ele conseguia perceber. E os olhos, ou seja, olhando para a mesma situação, uma através da Escritura e outra sem a Escritura, as pessoas chegam a duas conclusões diferentes, não é? Porque um não vê a luz, um vê a luz e outro só vê as trevas, não é? Então, esta é a forma como nós podemos, então, ser luz ou ter os nossos olhos disponíveis para que a luz entre em nós. É através das Escrituras. Outro exemplo, outro ponto que nos ajuda também neste aspecto é Cristo, olhando para Cristo. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, já estou aqui mais à frente. Hebreus 12, 2. Peço desculpa. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, outra forma de nós sabermos discernir a luz e olharmos com os nossos olhos para a luz é olhando para Cristo. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mestre. Então nós podemos seguir o nosso guia. Ele diz-nos como nós devemos proceder, como nós devemos fazer, agir. E já vimos, por exemplo, em relação a um conflito. Ele diz que nós devemos perdoar. Ele é o nosso modelo. A forma como ele se conduziu enquanto esteve nesta terra é o nosso modelo de atuação. Nós queremos imitar o Senhor Jesus, como os teenagers imitam os seus fãs, ou os seus ídolos, não é? Entre aspas. Quer se vestir como ele se veste, como eles vestem. Nós não vamos nesse aspecto. Não gostamos de túnicas, não é? Que esprememos a roupa que temos. Mas queremos fazer exatamente como ele fez durante a sua passagem aqui por esta terra. Então, ele é o nosso modelo também. E ele é o nosso mestre, ele ensina-nos também. Então, quando, além das Escrituras que nos ensinam, também olhando para Cristo, como a forma como ele se conduziu, a forma como ele agiu aqui nesta terra, se nós fizermos isto, nós vamos também ver a luz. Vamos escolher a luz no meio das trevas. E por fim, em relação a este ponto, este primeiro versículo, outro aspecto muito importante está em Filipenses 3,14. Filipenses 3,14. Diz assim, Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo, olhando para o alvo. O que é que o apóstolo Paulo estava a querer dizer com isto? E o que é que eu quero aproveitar das palavras do apóstolo Paulo para dizer? É que muitas vezes nós obtemos a luz nas nossas vidas olhando para o alvo, olhando para a meta.
A ideia aqui é do atleta, que enquanto está numa prova, o pensamento dele está sempre aonde? Estou a falar de uma prova de corrida. Os irmãos, não sei se já alguma vez fizeram uma corrida, pelo menos na escola tiveram que fazer, não é? Obrigados. Mas quando se está numa corrida, qual é o pensamento? É sempre a chegada, não é? Chegar o mais depressa possível. Ou outro objetivo qualquer. Mas o pensamento é sempre a meta. E tudo, durante a corrida, funciona em função da meta. Não é? A forma de chegarmos à meta. E nós, na nossa vida cristã, temos que pensar nisso também. Porquê? Porque se o atleta for dar atenção ao que está à sua volta durante a corrida, se distrair, não é? Se for correr uma maratona e vir uma flor muito bonita e parar para apanhá-la, vai perder tempo, desfocou-se da meta. Se lhe começa a doer o joelho, ou começa a doer o pé, isso, por experiência própria posso dizer que costuma acontecer muitas vezes nas corridas, se eu vou começar a centrar toda a minha atenção naquilo, eu vou estar a perder tempo, vou estar a consumir-me. Eu tenho que pensar na meta, não é? Isto agora não interessa, quando chegar lá à meta, logo se trata do assunto. Então, esta ideia do apóstolo Paulo é nós focarmos, e da palavra, é nós focarmos a nossa atenção na meta. E o que é que isso nos ajuda neste aspecto, de conseguirmos ver a luz? É que muitas vezes, na nossa vida, temos os nossos problemas, temos as distrações que vão acontecendo, temos os percalços, e tudo isso muitas vezes nos distrai daquilo que realmente é importante, que é chegarmos à meta, não é? Porque o que é que significa aqui a meta dentro do contexto que estamos a falar hoje? A meta é a luz eterna. A meta é a luz eterna. Vamos ver, não há trevas, não haverá trevas, e não haverá trevas eternamente. Então esse é o nosso objetivo. Nós aqui temos a luz de Cristo connosco, mas muitas vezes ainda vacilamos ali um bocadinho com as trevas. Mas aí nós seremos completos, não é? Luz eterna, tudo dentro da luz do Senhor Jesus Cristo. Então, outro aspecto importante também, não nos distraímos com as coisas que vão acontecer. Não é que elas não existam, não é fingir que elas não existem, não é? Temos de tratar dos problemas, temos de tratar da saúde, temos de tratar dos filhos, temos de tratar as coisas. E isso exige-nos energia e temos de tratar das coisas. Mas é não focarmos nisso, não olharmos só para isso, porque isso é passageiro. O eterno está lá, então, na nossa meta. E se fizermos isto, vamos ver a luz. Vamos ver a luz porque estamos a ver o mais importante e não estamos a prestar demasiada atenção àquilo que está à nossa volta. Eu falei em Remar, também falei da questão do pecado, não é? Muitas vezes de sermos atraídos pelo pecado, não sermos distraídos, ou seja, não nos distrairmos com as questões do pecado, não é? Que é outro inimigo, outra dificuldade que nos é posta no caminho. Sabemos o que é pecado, sabemos o que não é, então tentando nos focar sempre longe do pecado. Portanto, em resumo, para cumprirmos este versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Então, para nós termos uns olhos bons, uns olhos que colhem realmente a luz e não que estão em trevas, temos estes 3 pontos. A palavra, Cristo e olhando sempre a meta. Este é um ponto, é algo que nós podemos fazer e é algo que nós, como discípulos de Cristo, devemos fazer e temos que fazer, porque Ele quer que nós sejamos a luz do mundo. Agora, passando para o versículo 23, eu tenho o senão. Até agora, acho que os irmãos concordam, é tudo positivo, mas o que acontece? Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, nós sabemos, pela palavra, olhando para Cristo, colocando o nosso pensamento e as nossas atenções na meta, o que fazer. Mas acontece este problema, que é muitas vezes nós fazemos aquilo que não queremos fazer, não é? Ou fazemos aquilo que sabemos que não está certo. Isso não acontece. O apóstolo Paulo acontecia com o apóstolo Paulo, que ele dizia que aquilo que ele queria fazer
não fazia, e o que não queria fazer, isso ele fazia. E isso acontece connosco. Então, temos de estar atentos também a este ponto, porque mesmo sabendo o que devemos fazer, temos um inimigo que procura o contrário da luz. Não é? O Senhor Jesus quer que nós tenhamos luz. Há um inimigo que quer que nós tenhamos trevas, ou no sinónimo em português, escuridão. Um quer luz, outro quer trevas, outro quer escuridão. Então, esse inimigo não vai descansar enquanto nós estivermos na luz, não é? Então, temos de ter esta atenção, que é o ser discípulo é também estar atento. Eu tinha aqui uma referência que agora já não tenho, mas que nos fala exatamente desse era 1 Pedro, que nos fala exatamente de nós vigiarmos, termos cuidado. Porquê? Porque lá diz, o leão, o diabo é um leão que anda à nossa volta e que nos quer fazer festinhas, não, nos quer devorar. Isto é uma realidade, não é? Obviamente é uma imagem, mas nós temos que compreender que quando estamos em Cristo, temos um opositor. E esse opositor quer que as coisas não corram como devem correr. Quer que as coisas corram ao contrário. Então é importante nós termos este cuidado para que os nossos olhos não tragam trevas em vez de trazer luz. Eu pus aqui alguns pontos só para podermos ser um bocadinho mais práticos, não é? Então, os olhos, segundo Deus, escolhem sempre a luz. Então escolhem, por exemplo, o perdão em vez da vingança. Os olhos escolhem o perdão em vez da vingança. Há bocadinho falei de conflito e às vezes o perdão é muito difícil, porque há pessoas que nos fazem coisas más, há pessoas com quem nós temos dificuldade em humildemente aceitar o perdão delas, não é? Mas o caminho da vingança é sempre o caminho da escuridão, é sempre o caminho das trevas. Então, a luz quer que haja perdão em vez de vingança. A luz quer que haja compaixão em vez de indiferença. Um dos problemas maiores hoje em dia não é as pessoas serem más diretamente, andarem a bater uns aos outros. É a indiferença com que as pessoas se tratam uns aos outros. Não é? Podemos ver pessoas a necessitar de ajuda, podemos ver pessoas com problemas e as pessoas passam, como na parábola do bom samaritano, não é? As pessoas passam e não ligam. E essa indiferença, muitas vezes, podemos arranjar mil e uma razões para essa indiferença, como arranjar o sacerdote e o levita, tinham mais que fazer, iam ao templo, tinham outras coisas. Então, quando nós olhamos com indiferença, estamos a fazer o caminho das trevas. Então devemos olhar com compaixão aqueles que estão à nossa volta. A luz também prefere a paz em vez da guerra. Enquanto for possível, tenham paz com todos, diz o apóstolo Paulo. Às vezes não é possível. Mas enquanto estiver nas nossas mãos, possa haver então a paz. A luz também prefere a sabedoria em vez da impulsividade. Sabedoria em vez de é tão bom quando a gente liberta as nossas energias e dizemos aquilo tudo que queremos e depois estragamos mais não sei quantos anos da vida, por exemplo, da relação com outra pessoa. Libertarmos naquele momento, soube muito bem, mas depois isso é impulsividade. O que o Senhor nos diz é que nós devemos agir com sabedoria. E os irmãos dizem, mas esse não é o meu forte, eu também não é o meu forte. Mas pedimos a Deus, Deus dá-nos sabedoria. Então, sabedoria em vez de impulsividade. A luz pede sabedoria. A impulsividade, o gesto brusco, o libertar aquilo, todas as energias e dizer tudo o que lhe apetece, isso é escuridão. A luz prefere a verdade em vez da mentira. Não é? A luz prefere a verdade. Isto não é preciso falar muito, não é? A luz prefere a verdade em vez da mentira. A luz prefere a confiança em Deus em vez do medo. A luz prefere a confiança em Deus em vez do medo. Nós temos todos medo. Eu estou aqui a confidenciar aos irmãos que eu também tenho medo às vezes, mesmo sendo crescido, um homem crescido, mas nós temos todos os nossos medos. Mas muitas vezes isso acontece porque nós não confiamos em Deus.
Nós temos os nossos cálculos todos, se isto assim, 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 mas se aquilo falha ali, como é que é e como é que foi depois? E esses medos não têm razão de existir se nós confiarmos em Deus. Não quer dizer que sejamos insensatos e façamos tudo sem calcular as coisas. Mas realmente os medos que nós temos muitas vezes são falta de confiança em Deus. Então, a luz que vem de Deus prefere que nós confiemos em Deus em vez de ter medo. E a luz também se alegra no sucesso alheio em vez da inveja. Esta é uma frase muito interessante. Porquê? Os irmãos perceberam o que eu quis dizer, não é? Normalmente. Outro dia, é que eu ainda não encontro, isto vou confidenciar aos irmãos, e se os irmãos me conseguirem ajudar, tudo bem. É que para a inveja temos uma palavra pequenina, 6 letras. Inveja, toda a gente sabe o que é inveja, não é? Tu ganhaste, ou ele subiu de posto no local de trabalho, os colegas ficam todos cheios de inveja, porque eu sou melhor, porque eu melhor. O outro tem um carro novo, toda a gente fica cheio de inveja, etc. Agora, para eu dizer que tenho alegria no sucesso alheio, tenho que ter 4 palavras. Já repararam? O que é que isto significa? O que é que eu quero dizer com isso? É que é um sentimento tão raro que ainda não arranjaram uma palavra para ele. Ter sucesso, alegria pelo sucesso alheio, devia ter só uma palavra, como a inveja, não é? Se fosse um sentimento comum. Mas é um sentimento tão pouco comum que não arranjaram uma palavra para ele. Eu, pelo menos, ainda não arranjei. Os irmãos conhecem alguma? Pode ser que conheçam, não estou a dizer, é capaz de existir. Mas mesmo que exista, é tão pouco usada, nós temos que dizer alegria pelo sucesso alheio. Então, nós temos que usar ter alegria pelo sucesso dos outros em vez de ter inveja. Isso será a luz que o Senhor quer que nós sejamos. E poderíamos continuar, mas se assim acontecer, seremos luz, seremos discípulos, porque recebemos a luz que podemos compartilhar. Então, quando nós temos estes olhos que conseguem ver luz em vez de trevas, nós vamos ser abençoados, nós próprios, e vamos abençoar os outros, porque essa luz vai ser transmitida aos outros. Era este o desafio que eu queria deixar aos irmãos hoje. A pregação é sempre um desafio, não é? Nós pensarmos, meditarmos naquilo que ouvimos e lemos. Então, que os nossos olhos possam ser uns olhos que busquem a luz e encontrem a luz em Cristo, na Palavra de Deus, no nosso Senhor e Criador e Salvador. Então, que nós possamos ter este objetivo e sermos realmente bons discípulos do Senhor Jesus Cristo.